Oi, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus, vamos orar. Amado Deus, soberano Pai, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é fiel, a misericórdia dura para sempre, meu Deus. Te louvamos porque Tu és justo, bondoso, misericordioso, Pai. Tua misericórdia, Senhor, é a causa de não sermos consumidos. Pai, obrigado, Senhor, por mais um milagre em nossas vidas, que é mais um dia de vida, Senhor. Obrigado, Senhor, por conduzir nossos passos todos os dias, Pai amado, e que possamos, Senhor, sempre andar em Tua presença, Pai amado, olhando para Ti, Senhor, que o nosso alvo seja somente a Ti, meu Deus, que possamos dar prioridade ao Teu reino em primeiro lugar, Senhor. Pai, obrigado por esse devocional que estamos fazendo. Peço, Senhor, nos dê entendimento, sabedoria, compreensão, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Obrigado também, meu Pai, por essa oportunidade de levar o Teu Evangelho através da internet. E peço, Senhor, que Teu Evangelho possa chegar aos lugares mais distantes que ainda não Te conhecem, Senhor, e que possa fazer transformação nessas pessoas, Senhor, nesses lugares, para que Teu nome seja conhecido e adorado por todos naquele lugar, Pai. Assim que eu te oro, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. O devocional de hoje, gente, está no livro de 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 22. Nós vamos ler somente o 22, tá bom? 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 22. E assim diz a palavra do Senhor. Mataram muitos inimigos, porque a guerra era da vontade de Deus, e ficaram morando naquela região até a época em que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Vamos ver o que Spurgeon fala sobre esse versículo. Guerreiro, você que luta sob a bandeira de Jesus, observe esse versículo com alegria, pois como foi na antiguidade, é agora. Se a guerra é de Deus, a vitória é certa. Os filhos de Ruben, os gaditas e a meia tribo de Manassés mal conseguiram reunir 45.000 guerreiros. E ainda assim, em sua guerra com os agarenos de Agar, ramificação dos ismaelitas, mataram 100.000 homens, porque na peleja clamaram a Deus, que lhes ouviu, porquanto confiaram nele. O Senhor não salva por muitos ou poucos. Devemos seguir em frente em nome de Jeová.
Mesmo se formos poucos, pois o Senhor dos mesmo se formos poucos, pois o Senhor dos Exércitos está conosco como nosso capitão. Não negligenciaram o escudo, a espada e o arco, mas não colocaram sua fé nas armas. Precisamos usar todos os meios de luta, e nossa confiança precisa estar só no Senhor, a espada e o escudo de seu povo. A razão para seu grande sucesso repousa em que de Deus era a peleja. Amado, na luta contra o pecado, por dentro e por fora, com erro doutrinário ou prático, com maldade espiritual em lugares altos ou baixos, com demônios ou seus aliados, você está travando a guerra de Jeová. E a menos que ele mesmo pudesse ser vencido, você não precisa temer a derrota. Não trema perante números superiores. Não se encolha perante dificuldades ou impossibilidades. Não vacile pelas feridas ou morte. Golpeie com a espada de 2 gumes do Espírito, e os mortos cairão aos montes. A peleja é do Senhor, e ele entregará seus inimigos em suas mãos. Com pé firme, mão forte, coração indômito e zelo inflamado, corra para o conflito, e as hortes do mal sairão voando como palha no vendaval. Levante-se por Jesus. A luta não será longa. Hoje, o barulho da batalha. Amanhã, o cântico de vitória. Ao que vencer, a coroa da vida há de ser, e com o Rei da Glória reinará eternamente. Amém. Vamos continuar a leitura em Salmos. Salmos de número 135. Hino de louvor. Introdução, referência. Introdução do Salmo 3, do Salmo 2 e do Salmo 1. O Salmo começa com um convite aos levitas e aos sacerdotes para que louvem o Senhor, versículos 1 ao 2. Pois ele é bondoso, versículos 3 e 14. Escolheu o povo de Israel, versículo 4. Domina a criação, versículos 5 ao 7. E dirige a história, versículos 8 ao 12. Em contraste com o Senhor, que protege Israel, versículos 13 ao 14. Os deuses pagãos não têm nenhum poder, versículos 15 ao 18. E o salmo termina como começou, convidando todos para louvarem o Senhor, versículos 19 a 21.
E os salmos inicia assim: Aleluia! Louvem a Deus, o Senhor. Vocês que são seus servos. Vocês que estão na casa dele, no templo do nosso Deus. Louvem o Senhor, porque ele é bom. Cantem louvores a ele, porque é bondoso. Pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele. Escolheu o povo de Israel para ser o seu tesouro. Eu sei que o Senhor é grande. O nosso Deus está acima de todos os deuses. O Senhor faz o que quer, tanto no céu como na terra, tanto nos mares como nos oceanos profundos. Dos fins da terra, ele traz as nuvens, prepara os relâmpagos para as tempestades e faz com que o vento saia dos seus depósitos. Foi ele quem no Egito matou todos os primeiros filhos, tanto dos egípcios como dos seus animais. Ali fez milagres e coisas maravilhosas. Para castigar o rei e todos os seus servidores. O Senhor Deus destruiu muitas nações e matou reis poderosos. Ele matou Seom, o rei dos amorreus, Og, o rei de Bazã, e todos os reis de Canaã. E a terra desses reis ele deu a Israel, o seu povo, para ser propriedade deles. Ó Senhor, todos sempre saberão que tu és Deus. Todas as gerações futuras lembrarão de ti. O Senhor defenderá o povo de Israel. Ele terá compaixão dos seus servos. Os deuses das outras nações são de prata e de ouro. São feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. E não podem respirar. Que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem, e também os que confiam neles. Louvem o Senhor Deus, povo de Israel. Sacerdotes de Deus, louvem o Senhor. Levitas, louvem o Senhor. Todos os que temem, louvem o Senhor. Louvem o Senhor em Sião, em Jerusalém, onde ele mora. Aleluia. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 135. Salmo 135, versículo 1. Louvem o Senhor. Ao pé da letra, o texto hebraico traz: louvem o seu nome. Referências, versículo 3 e Salmo 20, versículo 1. Servos, referência, Salmo 134, versículo 1. Salmo 135, versículo 3. Cantem louvores a ele. Ao pé da letra, o texto hebraico diz: cantem louvores ao seu nome. Referência, versículo 1, do Salmo 135. Salmos de número 135, versículo 4.
Jacó, isto é, o povo de Israel. Salmos de número 135, versículo 7. Faz com que o vento saia dos seus depósitos. Referências: Jeremias, capítulo 10, versículo 13, capítulo 51, versículo 16, Salmos de número 65, versículo 9, Jó, capítulo 38, versículo 22. Salmo de número 135, versículo 8. Matou os primeiros filhos. Referências: Êxodo, capítulo 11, versículo 1 e capítulo 12, versículo 30. Salmos de número 78, versículo 51. Salmos de número 105, versículo 36. Salmos de número 135, versículo 9. Milagres e coisas maravilhosas. As 10 pragas. Referências: Êxodo capítulo 7, versículo 14. E Êxodo capítulo 12, versículo 30. Êxodo capítulo 7, versículo 14, até Êxodo capítulo 12, versículo 30. Salmos de número 78, versículos 44 ao 51. E Salmos de número 105, versículos 27 ao 36. Salmos de número 135, versículo 11. Seom. Referências: Números, capítulo 21, versículos 21 ao 24. Deuteronômio, capítulo 2, versículos 30 ao 33. Amorreus. Os antigos moradores de Canaã. Og. Referências: Números capítulo 21, versículos 33 ao 35. Deuteronômio capítulo 3, versículos 1 ao 6. Os reis Seom e Og são mencionados em Salmos de número 136, versículos 17 ao 20. Bazã. Referência: Salmos de número 22, versículo 12. Salmos de número 135, versículo 13. Gerações futuras lembrarão. Referência: Salmos de números 22, versículo 30, e Salmos de número 78, versículo 4, e também Salmos de número 102, versículo 12. Salmos de número 135, versículo 15. Deuses das outras nações. Referências: Salmos de número 96, versículo 5. Salmos de número 115, versículo 4. Salmos de número 135, versículo 19. Sacerdotes. Ao pé da letra, o texto hebraico traz casa de Arão. Referências: Salmos de número 115. Referência: Salmo de número 115, versículo 10.
Salmo de número 135, versículo 20. Levitas. Referências. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 6. Capítulo 29, versículo 30 e capítulo 30. E capítulo 30 de Segunda Crônicas, versículo 21. Todos os que o temem. Referência, Salmos de número 115, versículo 11. E por fim, Salmos de número 135, versículo 21. Sião. Referência, Salmos de número 2, versículo 6. E é isso, gente. Referências e comentários do Salmo 135. Que Deus os abençoe.